Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e o seu olhar. Eu tantas vezes vi o meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava: quem fizer estripulia? E mamãe nos defendia. Tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Oh, 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 oh. Correu o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. E agora falam do desquite ou do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que, bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Obrigado pela oportunidade de estar com você, de estar com a sua família. Durante muito tempo nós acreditamos que o divórcio era uma realidade que se estabelecia entre marido e mulher. Já vimos muitas pessoas se divorciarem. Na verdade, eu acho que boa parte do que a gente presencia é um reconhecimento público daquilo que nunca aconteceu. Nunca houve casamento ali. Casaram equivocados, casaram sem intenção de se casarem, casaram por uma aventura e depois de todos os desajustes que são próprios de um relacionamento que não amadureceu, que não se encaminha para um amadurecimento, as pessoas se cansam umas das outras.
Durante muito tempo nós acreditamos que o divórcio era apenas essa manifestação pública de que os casais não deram conta, fracassaram, não levaram adiante o projeto de fidelidade que se prometeram. Mas com o tempo a gente vem percebendo que o divórcio, ele acontece em todos os níveis de relação dentro de uma casa. É possível que eu me divorcie dos meus filhos? Sim, é possível que uma mãe se divorcie de seus filhos, que o pai se divorcie de seus filhos, que o irmão se divorcie do outro. O divórcio ele se estabelece toda vez que nós deixamos de cultivar o vínculo que nos torna familiares. Eu já falei aqui muitas vezes sobre isso. Não tenho o menor receio de dizer, porque é uma realidade que toca a todos nós. Nós não estamos aqui no programa para poder falar de uma realidade que não existe. De maneira alguma nós abrimos mão de partir da realidade que nós vivemos para poder falar do ideal que nós queremos alcançar. É claro que todos nós desejamos uma família feliz, não ideal, porque ideal não existe. Claro que todos nós queremos uma família onde os vínculos são cultivados, onde a fidelidade é um valor. Claro que todos nós desejamos muito ter essa família, mas nós sabemos que boa parte de nós não tem. Não vamos negar aquilo que nós sabemos que está presente na nossa vida. Quantos de nós já se sentem sozinhos neste mundo, mesmo tendo a casa cheia de gente? Porque é estranho isso, né? E é tão simples de entender também ao mesmo tempo. Nós temos a obrigatoriedade do sangue e isso nos torna familiares. Eu tenho como fazer um exame de sangue, comparar com o exame de um outro homem e dizer se aquele homem é meu pai ou não. Tira um fio de cabelo, faz um exame de DNA e a gente, sem erro, consegue saber se aquele homem é pai ou não daquela criança. Só que há uma outra forma de ser pai, de ser mãe, de ser familiar, que não passa pela obrigatoriedade do sangue. O filho adotivo, por exemplo, depois que uma criança é integrada à vida daquela família, volte alguns anos ali e pergunte se alguém ali tem coragem de dizer que aquele menino ou aquela menina não é filho daquele casal. O tempo nos torna filhos uns dos outros. O tempo nos torna irmãos. O tempo nos torna marido e mulher. Agora, quando nós não cultivamos, e este é um bom exemplo que serve para muitos de nós, quando nós não renovamos o vínculo que o sangue nos proporcionou viver, em pouco tempo a gente se limita a ter o mesmo sangue. Mas já não temos mais familiaridade, já não temos mais intimidade, já não temos mais prazer de estarmos juntos, porque alguma coisa se perdeu. Sabe, minha gente, nós quando levantamos essas questões, nós precisamos ficar muito atentos às situações que provocam-nas. O que faz com que a gente seja cada vez menos familiares? O que faz com que tantas famílias se limitem a ter o mesmo sangue? O que faz que uma casa deixe de ser lar e passe a ser apenas um aglomerado de pessoas? Eu gosto sempre de dizer, a minha casa é um sentimento que me ocorre. Não é um aglomerado de paredes apenas, de móveis que estão ali dentro. Não. Tudo isso é importante, claro. É bom que a sua casa tenha a sua cara, que tenha o seu jeito. Às vezes eu fico muito intrigado em ver como as pessoas constroem as suas casas, deixando aquela construção, aquele processo todo nas mãos de arquitetos, de decoradores. E às vezes nós quase não interferimos no que o arquiteto ou o decorador escolheu colocar dentro da nossa casa. Não faz sentido isso. A nossa casa precisa ter a nossa cara. Quando nós entramos ali, nós precisamos nos identificar. Por mais simples que seja a mobília,
o mobiliário que nós temos, por mais simples que seja, ele tem que ser parte da gente. Não é que nós ficamos apegados à matéria, não. É que a matéria nos ajuda a sentirmos-nos em casa. Então, quando eu entro na minha casa, por mais simples que seja, provoca em mim um sentimento bom que me faz querer estar ali. Tá, tudo bem. Essa é a dimensão material. Mas pode ter certeza que este querer estar ali não é apenas, não se limita a um querer apenas pela matéria. O sentimento que nos ocorre é que naquele lugar existem pessoas que dão significado à nossa vida. E isso não é o sangue que nos dá, não é o sangue que obriga. Vínculo, volto a dizer, podemos até partir de uma obrigatoriedade. Mas se nós não cultivamos o respeito, a relação de admiração, de carinho, de fidelidade, nós nunca vamos nos sentir encorajados a dar o passo depois da obrigatoriedade do sangue, que é a escolha. Tá bom, eu sou obrigado a reconhecer a minha paternidade. E às vezes acontece muito isso. Filhos que ficam numa luta no tribunal para que seus pais biológicos reconheçam a paternidade. E alguns até conseguem. No documento estão ali, entrarão na herança. Mas se o pai não escolhe aquela paternidade, o vínculo não se estabelece. Então a escolha será sempre um detalhe que vem depois da obrigatoriedade. Da mesma forma como eu continuo escolhendo ser irmão. Se por motivos de decepção, de acontecimentos que às vezes escapam do nosso controle, cria-se uma indisposição entre mim e meu irmão, se eu deixar de escolher reconhecê-lo como meu irmão, em pouco tempo ele se torna apenas um conhecido, um parente, como costumamos dizer. Da mesma forma como nós também temos amigos que nós trazemos para a nossa vida, esses amigos não estão vinculados a nós pela obrigatoriedade do sangue. Não há nenhuma obrigação. Mas a gente escolhe cultivar aquela pessoa na nossa vida. E a escolha, quando ela vai sendo intensificada, quando nós vamos buscando aprofundar o vínculo com aquela pessoa, o amigo se torna mais que um irmão. E não sou eu que estou inventando isso, não. A Sagrada Escritura nos diz, e a nossa vida confirma. Sem medo de errar, você que agora me assiste, já experimentou ter com alguns amigos uma intimidade, uma alegria que talvez você não tenha nem mesmo experimentado com seus irmãos de sangue. Nós temos domínio sobre isso? Não. Nós não temos domínio sobre isso. Os encontros, eles vão estabelecendo esses vínculos. Você, por exemplo, se casou com um homem que você nem sabia que existia. Olha que responsabilidade. Você escolheu ter os seus filhos com este homem. Você escolheu ter a sua continuidade com essa mulher. Olha como é importante saber escolher. Ainda essa semana eu tenho falado muito sobre a ambiência afetiva. Tenho falado no meu Instagram, no meu Twitter. Porque eu acho importante a gente pensar nisso. A qualidade da nossa vida depende da nossa ambiência afetiva. E o que é a ambiência afetiva? São os amores que nos rodeiam, são os sentimentos que nos rodeiam. E as pessoas despertam em nós esses sentimentos. Por isso nós precisamos ficar muito atentos. O que o outro está provocando em mim? O que o outro está despertando dentro de mim?
Ele me desperta coisas boas ou ele me desperta coisas ruins? Qual é a influência que ele está exercendo sobre a minha vida? Tenho falado muito sobre isso. Um homem casado que quiser continuar fiel à sua esposa e a seus filhos, ele tem que ser muito honesto com os companheiros que ele tem na vida, com as pessoas que se dizem amigas. Aonde essas pessoas e esses companheiros lhe levam? O que eles despertam em você? Eles reforçam o seu desejo de ser fiel à sua esposa e aos seus filhos, ou eles fragilizam a sua fidelidade? Lhe convidando de repente para alguns programas que não têm nada a ver com o seu desejo de ser fiel à sua esposa e aos seus filhos. Sim, eu preciso ficar atento ao que o outro me propõe. Isso é ambiência afetiva. Para eu ser fiel àquilo que é importante para mim, eu tenho que estar cercado de pessoas que me ajudem a ser fiel a isso. O outro acaba exercendo uma influência muito maior do que nós imaginamos. E isso é familiaridade. Nós precisamos compreender cada vez mais o conceito de família como todo aquele arranjo emocional que nós temos ao nosso redor, influenciando-nos. E eu sei que também você, em algum momento da sua vida, chegou à triste conclusão de que a influência que você estava recebendo dentro da sua casa não era boa. Às vezes nós temos uma forma muito estranha de tratar as pessoas que são mais próximas de nós, desmotivando-as, acentuando excessivamente os defeitos delas. Você já deve ter sentido isso? Você já deve ter sofrido isso? O quanto o contexto familiar, quando ele não é saudável, ele pode sufocar as nossas possibilidades. Eu que venho de um lar que enfrentou muito o problema do alcoolismo, eu sei dizer o quanto o alcoolismo fez mal à minha casa. E o quanto continua fazendo naqueles que ainda não fizeram um pacto com a verdade, que é olhar no espelho e dizer para si mesmo: eu sou alcoólatra, eu preciso de ajuda. Não adianta eu dizer. Somente depois que eu reconheço que o problema está em mim, é que eu começo a ser favorável ao meu desenvolvimento. Mas você que também talvez tenha sofrido o mesmo que eu, sabe perfeitamente o quanto um pai alcoólatra, um irmão, uma mãe, podem provocar feridas profundas dentro de nós, sobretudo quando somos crianças e ainda não temos a capacidade de nos proteger de tudo isso. Sim, porque uma criança, ela ainda não tem os filtros da proteção. Eu gosto sempre de salientar isso. Na lida com seus filhos, cuidado com aquilo que você vive na frente deles. Eles ainda não têm o filtro da maturidade. Eles ainda não estão emocionalmente fortes para poder presenciar algumas coisas. Então, às vezes, o nosso lar, da mesma forma como a televisão coloca, esse programa não é permitido para menores de 18 anos, lamentavelmente nós precisamos reconhecer que às vezes as nossas casas, a forma como nós vivemos dentro delas, o que nós dizemos uns aos outros, é tão impróprio também para um menor de 18 anos. Mas como não há lei para proibir isso, né? Nós estragamos as pessoas dentro das nossas casas. Quantos filhos e filhas estão sendo estragados pela irresponsabilidade de seus pais, que não se atentaram que depois que a gente se casa, as nossas escolhas precisam ser coerentes com aquilo que a gente escolheu, que é se casar. Depois que a gente se casa e põe um filho no mundo, você tem que ter muito mais responsabilidade sobre o seu comportamento.
Porque você está educando essa criança que lhe observa. Aí depois vira um marginal, um assassino, a gente não sabe por quê. Às vezes os nossos filhos caem tão cedo na criminalidade, na prostituição socializada, nas drogas, porque nós não sabemos. Mas talvez a gente tenha negligenciado o exemplo que dávamos a eles. É como um pai fumante, a mãe fumante, dizer ao filho que não fume. Que autoridade eu tenho como pai, como mãe, de negar que meu filho, ou propor, né? Porque enquanto ele é menor, você tem autoridade sim de negar. Dizer não vai fumar, pronto e acabou. Mas dificilmente essa criança vai entender que não fumar é uma questão inteligente. É proteger-se. É proporcionar mais saúde ao corpo. E eu me lembro, minha gente, uma das coisas mais bonitas que eu vivi com meu pai foi justamente uma vez que meu pai sempre foi um homem muito bom, sempre. O problema dele é quando bebia uma pinga. Virava outra pessoa. Num primeiro momento muito mais amoroso. O meu pai, quando ele estava alcoolizado, a primeira fase do álcool nele era deixá-lo à flor da pele. Então ele abraçava a gente, ele beijava a gente, coisa que ele não fazia quando estava sóbrio. Meu pai era muito sério, muito silencioso. E às vezes as demonstrações de amor que eu tinha do meu pai e as falas mais eloquentes dele era quando ele estava alcoolizado. Mas a segunda fase do alcoolismo do meu pai era sempre um tom agressivo que vinha. As 2 primeiras horas ele ficava carinhoso, depois ele ficava agressivo. E a minha mãe muitas vezes sofreu com essa agressividade. Então, eu me lembro que numa segunda-feira, depois, porque o fim de semana era sempre muito difícil para nós. De maneira especial para mim, que eu era o caçula, né? Os meus irmãos saíam, as minhas irmãs saíam, ia passear. Ficava eu e minha mãe. Acho que é por isso que eu e minha mãe temos uma ligação tão bonita, tão delicada, de tanta cumplicidade. Porque eu via o sofrimento dela. E eu ali, um menino de 5, 6 anos, já ajudando, de alguma forma, a segurar aquela mulher. E eu me lembro que numa segunda-feira, depois daquele final de semana terrível que a gente teve, eu tremendo, com muito medo, eu me aproximei dele e perguntei se ele me amava. E ele imediatamente ficou engasgado, disse que sim. E eu falei para ele, se pelo amor que ele tinha por mim, ele era capaz de parar de beber. Ele não me respondeu. Ele chorou. E eu me lembro que a partir daquela conversa, o meu pai começou a colocar, acho que na pauta da vida dele, a possibilidade de pensar nos outros no momento em que ele servia o primeiro cálice de cachaça. Ele entrou no AA, que aliás é um grupo que eu reforço sempre a importância dele na nossa sociedade, que é o grupo dos Alcoólicos Anônimos, que é uma ajuda psicoterapeuta maravilhosa, de testemunho, de irmão que vai em busca do outro. Eu me lembro que os companheiros de AA do meu pai eram completamente diferentes dos companheiros de bebedeira. Eles chegavam lá em casa para resgatar o meu pai, ao passo que os outros chegavam para trazer a destruição. Para os convites que fragilizavam o meu pai como homem. Claro que meu pai era livre para escolher qual dos 2 grupos ele queria acolher. Mas quando a fragilidade e o vício está estabelecido dentro de uma pessoa, é claro que ela vai reagir àquele que propõe o alimento do vício. Mas à medida que os companheiros de AA, e a gente se sentia tão aliviado quando eu, pelo menos, o que salvou meu pai foi o Sebastião, marido da tia Ló, a mesma mulher que me salvou.
Eu me lembro direitinho do Tião descendo a rua, indo lá em casa, incentivando meu pai a ir participar das reuniões. Meu pai, num primeiro momento, reticente, não gostando muito da história, mas muito educado. Meu pai sempre foi um homem muito polido, muito educado. Não, eu vou sim, vou participar um dia. E adiou muitas vezes essa primeira participação dele. Mas um dia o Tião venceu os amigos da bebedeira. E meu pai venceu o álcool. E naturalmente transformou as influências dentro da nossa casa. Então, às vezes, é uma pessoa com a sua atitude que destrói a ambiência afetiva da família. Quantos filhos perdidos nas drogas retiram os sossegos dos pais? Minha gente, eu já vi muito pela minha vida pais que perderam completamente a alegria de viver por causa do vício dos filhos. É muito triste você ver um filho que você pôs no mundo, que você lutou por ele, de repente ficar perdido, incapaz de dizer não àquilo que o destrói. É por isso que nós precisamos ter uma consciência cada vez mais esclarecida dos vícios socializados que estão por aí, destruindo as nossas casas, destruindo as nossas famílias. E é você o primeiro guardião de tudo isso. E quando eu digo você, de maneira especial aquele que é responsável pela dificuldade da harmonia emocional dentro de casa. E não é só o vício que nos torna indispostos à harmonia. Às vezes o nosso temperamento, o nosso jeito de ser. Às vezes nós somos uma pessoa tão difícil. Às vezes nós somos um ser humano intragável. Basta a gente chegar para a gente quebrar a harmonia da casa. Então não é só vícios que nós podemos ser encontrados em maços de cigarros, em cigarros de maconha, cocaína, crack, todas as outras drogas, muito comuns hoje também no uso de remédios. Quantos amigos meus enfrentando dificuldade com seus filhos viciados em remédios? Também nós precisamos passar no crivo da reflexão o nosso jeito de ser, o nosso temperamento, os nossos excessos, os vícios emocionais que nós temos, de às vezes viver colocando defeito no outro, de não acreditar que o outro possa ser capaz de mudar. Nosso pessimismo, quantas vezes, minha gente, o nosso pessimismo influencia negativamente os nossos filhos. Eu sei que a gente não faz uma faculdade para ter filhos, não há um curso preparatório, é na lida que você aprende a ser pai e mãe. E às vezes o filho chegou já, o casamento já foi porque estava grávida, não deu nem tempo de vocês aprenderem a ser marido e mulher, já precisaram aprender a ser marido e mulher e mãe e pai. Isso é um desastre. Eu sei que as nossas edificações familiares não são pautadas a partir dos caminhos que deveriam ser os corretos. Então, às vezes, nós vamos de forma muito atropelada, sendo pai, sendo mãe. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para que os nossos vícios emocionais, do nosso caráter, da nossa personalidade, não sejam passados para os nossos filhos. Volto a dizer, não deu tempo de se curar para ter o filho, mas faça um esforço a partir do momento que você põe o filho no mundo. Preste bastante atenção no que você está transmitindo para esta criança. Se é positivo o que você está ensinando. Se o que você está vivendo diante dela contribui para a maturidade emocional dessa criança, para a harmonia do lar. O Padre Zezinho fala que para muitos isso é uma utopia, mas não é para nós que somos cristãos. Porque o cristianismo é uma arma suficiente para nos transformar. Volto à conversa que eu tive com meu pai. Se eu não sou capaz de mudar a minha vida por amor àqueles que eu coloquei no mundo,
eu preciso questionar o amor que eu digo ter pelos que eu coloquei no mundo. Se você sabe que as suas escolhas infelizes, eu não estou falando dos detalhes da sua personalidade que a sua mãe não gosta. Não estou falando disso. Nós temos a liberdade de ser quem somos. Eu estou falando é daquilo que lhe destrói. Estou falando é de tudo aquilo que nós sabemos que é nocivo para nós. Se eu, como filho, sei que o meu comportamento, o meu jeito de ser está destruindo o coração da minha mãe, se eu tenho amor por ela, eu vou fazer de tudo para me livrar desses vícios. Não quero destruir o coração da minha mãe, então vou fazer de tudo para podar dentro de mim aquilo que é um obstáculo na minha relação com ela. E isso, minha gente, nós fazemos toda vez que nós precisamos fazer, toda vez que nós queremos que um relacionamento dê certo. Nenhum relacionamento está imune a terminar, a acabar. Nenhum amor está preservado para ser eterno. Ele será se a gente optar por ele todos os dias. Se nós escolhermos amar aquela pessoa com quem a gente se casou, nós teremos um dever de casa para fazer. Se eu escolho amar os amigos que eu construí ao longo da minha vida, eu tenho um dever de casa para fazer com eles. Se eu escolho amar os filhos que eu coloquei no mundo, eu tenho uma dinâmica diária a ser cumprida para que o amor seja efetivamente mantido. E ele evolua, porque o amor de ontem não serve para hoje. O amor de hoje não servirá para amanhã. O amor não é um recurso estocável. E nem tampouco podemos amar por procuração. Não. A gente ama estando presentes. Nós amamos estando presentes. É através do vínculo. É através da construção consciente deste vínculo que pode sim ser para a vida toda, se estivermos dispostos a fazer a vida toda acontecer agora. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado pela divulgação que você faz. Lembrando que o Sistema Canção Nova de Comunicação é um veículo católico cristão que não tem nenhum patrocinador. Nós vivemos, esta grande rede funciona a partir da colaboração de todos os que acreditam no que aqui acontece. Eu sempre digo, minha gente, que a Canção Nova é feita de pessoas que têm defeitos igual a gente. Todos nós aqui temos defeitos, a comunidade está cheia de defeitos, mas tem uma coisa que aqui a gente percebe que nunca deixa de ser nem de acontecer, é Deus comandando tudo isso daqui. E é por isso que a gente fica muito feliz. Eu tenho um enorme prazer de estar aqui, de fazer parte dessa história, não com a frequência que eu gostaria, tenho uma vida que às vezes não me permite estar aqui sempre, mas para mim é uma alegria muito grande poder me unir à Canção Nova e fazer este bem imenso através do sistema que evangeliza 24 horas. Você que é sócio colaborador, você que ainda não é, se quiser nos ajudar, se quiser ajudar a Canção Nova com a quantia que você puder. Aqui nada deixa de ser usado para a evangelização. E nós temos aqui também a editora, temos os produtos de evangelização. Se você quer presentear alguém com uma palavra que vá fazer bem, com uma boa música, com uma boa leitura, a Canção Nova tem uma série de opções. E dentre elas, aqui, o meu CD Filho do Céu, que eu lancei no ano de 2006, não é isso? 2007 ou 2007, isso. Que nós relançamos o ano passado, no Osana, se você quiser. Também tem nas plataformas digitais.
Você que já é assinante do Spotify, procure lá Padre Fábio de Mello, Filho do Céu. Há músicas muito especiais aqui. Uma delas que eu gosto muito, que é Não Desista do Amor. Temos também aqui o livro novo, Por Onde For o Teu Passo, que lá esteja o teu coração. Neste livro eu faço uma reflexão que eu considero muito pertinente para os dias de hoje, que é justamente a gente se perguntar se a vida que nós estamos vivendo é de fato a vida que nós queremos viver. Às vezes nós ficamos terrivelmente acostumados a um estilo de vida que não corresponde àquilo que nós podemos viver. Nós às vezes nos nivelamos muito por baixo. Nos acostumamos ao mesquinho que já alcançamos de nós, a pouca medida que já alcançamos de nós, e às vezes a gente está infeliz, não tem coragem de reconhecer. Precisamos fazer mudanças na nossa vida e sempre deixamos para depois, achando que esse depois já está garantido, quando na verdade não está. O único tempo que nós temos é o agora. E o livro nos ajuda a pensar essas necessidades. Ou melhor, nos faz pensar a necessidade de ficar atentos àquilo que nós estamos vivendo e honestamente responder se onde nós estamos é onde nos pediu que estivéssemos o coração. Cleuber, boa noite. Muito obrigado pela sua presença, meu querido. Christian, mais uma vez, não estando presente, não sabemos, só Deus sabe, só Deus e a Virgem sabe por onde aquele menino está veraneando. Nós todos aqui no frio, ele deve estar no verão da Europa. Fino como ele é. Tenho aqui um e-mail de uma questão que é muito recorrente aqui. Muitas pessoas pedindo uma reflexão sobre isso. Padre Fábio, eu tenho 40 anos, uma filha de 7 anos que mora comigo, e eu estou num relacionamento com uma moça que tem apenas 20 anos. Já conversamos sobre a diferença de idade. Já li muitas coisas sobre diferença de idade, vi os prós, os contras de um relacionamento com tanta diferença. Mas o que o senhor pode me aconselhar? Sua sabedoria tem me ajudado. Meu filho, primeiro que não existe regra, né? O amor pode acontecer nas mais diversas fases da nossa vida. O que você precisa equalizar é que às vezes um homem de 40 anos já está no momento da vida com expectativas completamente diferentes de uma menina de 20. Eu acho que a diferença de idade só é um problema quando você não tem essa equalização das expectativas do que nós esperamos viver. Eu já acompanhei casos, por exemplo, de uma pessoa com 28 anos casar-se com um homem de 50 e poucos. Não é nenhum problema, desde que as expectativas estejam adequadas, equalizadas. O homem já não queria mais ter filhos. A mulher ainda não tinha sido mãe e tinha um forte desejo de ser. Como é que vai fazer? Como é que resolve esse impasse? E o que você precisa também ter maturidade para entender é que o tempo às vezes pode ir causando ainda mais abismos entre você e a pessoa. O amor, para acontecer, ele precisa de pontes. Nós precisamos ter situações em comum, né? É isso que faz uma família se manter unida, quando nós temos interesses em comum. É muito difícil você manter um relacionamento com uma pessoa que já não quer a mesma coisa que você. Nós anteriormente falávamos, né, que quando o homem casado começa a ter amizades que o retiram de seu núcleo de um homem casado, o casamento pode ir por água abaixo por causa das influências das pessoas. Sim, porque se de repente, naquele momento da vida, você começa a ter expectativas muito diferentes da sua esposa, vai ser difícil manter o vínculo com ela. A mesma coisa o contrário.
Se você, como mulher, aos 50 e poucos anos de idade, começa a sair com as menininhas de 20, e o seu marido não entra no grupo, não entra na história, daqui a pouco você pode desenvolver interesse por uma outra pessoa e você começa a abrir portas para ter situações que de repente você não tenha como depois controlar. O que faz com que os relacionamentos durem é justamente quando eles começam a construir questões em comum. Por exemplo, um casal que já está há 20 anos juntos e ainda não tem filhos. Vai chegando um momento em que eles deixam, claro, não estou dizendo que é uma regra, estou dizendo que pode acontecer, de porque não tem filhos, acabam que cada um vai por um lado, vai procurar contentamento em algumas situações, o outro. Se os projetos não estão juntos, e às vezes um filho é uma boa forma de coincidir os projetos, ou de fazer com que pelo menos eles se encontrem nesses projetos, vai ficando muito difícil o relacionamento. Nós falávamos que o relacionamento só é possível, só é durável, e todos eles, minha gente, não estou falando apenas do relacionamento entre marido e mulher. Todos eles. Relacionamento de amizade, a filiação, a fraternidade. Os relacionamentos só duram quando nós escolhemos a duração. Quando nós, por livre e espontânea vontade, escolhemos continuar com aquela pessoa. Construindo o vínculo. Nós falávamos, que o vínculo ele não está garantido. Ninguém está garantido nessa vida. Nós casamos e somos muito apaixonados um pelo outro. Isso pode mudar da noite para o dia. Basta que a gente se descuide. Porque o alimento do amor é justamente a vida cotidiana. Eu acompanhei uma separação de um casal de amigos que era muito improvável a separação. Porque eles se davam tão bem, eram tão bonitos, tão jovens. E como não tiveram filhos, ele começou a trabalhar demais, a voltar muito tarde para casa. Ela começou a ter o hábito de sair com as amigas, porque ele nunca estava em casa. E de repente, sem que eles tivessem percebido, o vínculo foi sendo fragilizado. E como é difícil, depois que fragiliza, depois que se distancia, querer reatar. Então, às vezes, o nosso estilo de vida, ele traz justamente aquilo que nós queríamos que fosse mantido. E o casal se separou. Porque mais cedo ou mais tarde, fica insustentável. Não há mais encontro. Não há mais cumplicidade. Eles deixam de estar presentes um na vida do outro. Por quê? São projetos muito diferentes. O outro só trabalha, quando chega em casa já está muito cansado, final de semana continua trabalhando. A mulher já saindo com as amigas do tempo de solteira ou que já estavam separadas. Em pouco tempo os interesses vão sendo modificados, minha gente. E depois é aquele sofrimento, porque você reconhece o amor que você tem pelo outro, mas já não é mais um amor de marido e mulher. Transformou-se numa outra coisa. E marido e mulher precisam manter esse amor que fez com que eles construíssem uma família. Mas não é mágica, é dia a dia. Um cuidando para estar bem, O outro correspondendo a esse cuidado. Sim, quanto mais tempo você conseguir ser bonita, lute para ser. Vai chegar um momento que não vai ter muito recurso. Você também. Às vezes um homem se casa, a barriguinha vai crescendo, ele vai ficando relaxado. Em pouco tempo. Os câmeras estão tudo passando a mão na barriga aqui. Em pouco tempo. Claro, é bom que o marido continue atraente para a sua esposa. Faça lá o seu trabalho com o seu corpo, com a sua saúde. É uma forma de você continuar dizendo para ela, olha, eu me cuido para você. E a mulher a mesma coisa.
retomar o romantismo que às vezes vai ficando deixado de lado. O romantismo acende o coração, minha gente. Pequenos gestos no dia a dia, na relação, um bilhetinho que você deixa. Mulher é tão sensível para isso. Homem também é muito sensível para isso, para essas pequenas manifestações de afeto que vão construindo. Enfim, não há fórmula mágica, não há nenhuma fórmula que nós podemos dizer aqui, funciona, é assim, assado. Não. Cada um, na lida dos seus amores, na lida com os seus amores, com os seus vínculos, vai descobrindo aos poucos como fazer para que esse vínculo seja duradouro. E eu desejo do fundo do meu coração que você acerte o passo. Que você seja capaz de perceber se você não está colocando o seu casamento em risco com aquelas amizades, com aquelas escolhas. Seja honesto. Olhe para a família que você construiu. Não troque essa família por uma paixão que não vai, definitivamente não vai lhe fazer um homem mais feliz. Cuidado com o fogo da paixão. Ele pode lhe dar aquela ilusão de que você não gosta mais da sua esposa. Gosta sim. O que você está é iludido pela outra possibilidade. Dê tempo. Tenha paciência com você. Equalize esse sentimento. Olhe para os seus filhos. Olhe para a casa que você construiu. Redescubra o prazer de estar ali com eles. Redescubra o prazer de viver em família. Você que é irmão, que é amigo, eu não sei qual é o vínculo que hoje você precisa passar no filtro da reflexão. O fato é que todos nós necessitamos, diariamente, pensar se o investimento que nós estamos fazendo nos relacionamentos que a gente assumiu é o suficiente para a gente continuar feliz. E se não for, altere enquanto é tempo. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre nós o entendimento, a lucidez, para alterar na nossa vida tudo aquilo que precisa ser modificado. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Eu tantas vezes vi o meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava: quem fizeres tripulia? E mamãe nos defendia. Tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar e o sol poente.